dia! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me vendo gravado. Meu nome é Bárbara, eu sou a dona e a criadora da página Tipo 2 Enneagrama e hoje a gente vai falar sobre um tema que há muito tempo eu estava querendo trazer aqui para vocês, que é o quê? Demandas e armadilhas do tipo 2 em final de relacionamento amoroso. Eu não podia trazer esse tema sem antes a gente ter feito a live sobre demandas e armadilhas do tipo 2 em início de relacionamento amoroso. Depois eu fiz a live sobre demandas e armadilhas do tipo 2 durante o relacionamento amoroso, que nada mais é do que o que acontece com você tipo 2 quando você não percebe lá no início do relacionamento todas as armadilhas que eu citei na live falando sobre as demandas e armadilhas de início de relacionamento. É uma bola de neve. Quando você não observa essas coisas durante o relacionamento, vão ter algumas consequências. E agora, eu queria falar com vocês sobre as demandas e as armadilhas do tipo 2 em final de relacionamento amoroso. Teve um seguidor que até foi lá nos stories e comentou o seguinte: assunto infinito. Concordo, mas eu trouxe cinco armadilhas que você, tipo 2, pode estar caindo. Talvez o seu relacionamento não esteja ok. Contos de fadas não existem. Relacionamento é amor, é dor, é concessão. São os dois lutando juntos. Não sou a favor de términos de relacionamento desnecessários. Acredito que se os dois estiverem lutando, muitos detalhes, tem muitos relacionamentos que terminam, que não precisariam terminar se a gente conhecesse o Enneagrama, se a gente entendesse como o outro funciona. Mas eu também tenho que te dar uma notícia. Talvez, sim, talvez o término do seu relacionamento seja a melhor decisão que você possa vir a tomar para o seu próprio bem. E é você que vai analisar, é você que vai tomar essa decisão, não sou eu. Só que eu trouxe aqui para vocês 5 demandas e armadilhas do tipo 2 em final de relacionamento amoroso, que é quando você está naquela fase que você não sabe o que fazer. Você não sabe se termina, se não termina, se você dá mais uma chance, se você não dá, qual que é a melhor decisão a ser tomada. Então, sem mais delongas, vamos começar? A primeira armadilha que eu trouxe aqui é a carência afetiva e a dependência emocional do tipo 2. Sim, você que é tipo 2, que está aqui me escutando agora, você no ego, o tipo 2, ele sofre de carência afetiva e de dependência emocional. Embora ele nega. O tipo 2, ele não gosta de admitir que ele é carente, emocionalmente falando. Ele gosta de falar que os outros são dependentes dele. Imagina ele admitir que ele é dependente de uma pessoa. Só que vamos lá. Qual que é a definição de carência afetiva? A definição de dependência emocional? Você sabe me falar? Eu trouxe aqui para vocês. Carência afetiva é a dependência acima do normal de outra pessoa. O indivíduo carente, ele sente que precisa do outro para ser feliz e para se sentir amado. Por isso, ele aceita qualquer tipo de tratamento que o outro ofereça. E dependência emocional? Sem querer chover no molhado, mas a dependência emocional ela só vem complementando o que a carência afetiva fala. Dependência emocional é a necessidade que uma pessoa tem do outro para ser feliz. E nós, tipos 2, o que acontece? Qual que é a nossa ferida de infância? Vamos voltar lá na nossa infância. A nossa ferida de infância, de forma muito resumida, é a rejeição. Por que eu estou falando assim, de forma muito resumida? Porque se a gente for falar de ferida de infância, a gente vai ficar aqui uma live inteira falando só sobre isso. Então, de forma muito resumida, o tipo 2, ele se sentiu rejeitado na infância, sendo quem ele era.
E ele percebe que ser quem ele era não gerava atenção dos adultos, ele não era amado sendo quem ele era. Mas ele percebe uma coisa, que se ele começar a reprimir as próprias necessidades, se ele começar a ter uma imagem que os adultos querem que ele tenha, começar a fazer coisas, ele percebe que se ele começar a comprar a atenção dos adultos, seja fazendo pequenas tarefas, ou sendo o aluno que o pai quer que ele seja, ele começa a receber o quê? Atenção. E na cabeça da criancinha tipo 2, atenção é igual a amor. Vai lá para uma criança e explica para ela que atenção é completamente diferente de amor. Ela não vai entender. E o problema é que essa criança cresceu, virou um adulto e trouxe essa ferida para a vida adulta. Na prática, sabe o que eu vejo muito? Tipo 2, falando assim, eu não acho que eu quero ser amado. Por exemplo, no trabalho, eu não quero que me amem, eu quero que me reconheçam. Mas vai lá mais a fundo ver o que isso significa. Lá no trabalho, o tipo 2 pode até, na superfície, não querer ser amado, ele quer ser reconhecido. Mas a gente volta na dinâmica. Atenção é igual a reconhecimento, que é igual a amor. Eles gostam de mim, eles gostam do meu trabalho, eles gostam do profissional que eu sou. Então essa ferida no tipo 2 é muito forte. E por causa disso, o tipo 2, muitas vezes, ele aceita tratamentos que não precisava. É aquele momento em que você vê pessoas, culturalmente falando, mulheres, muito bem desenvolvidas, profissionalmente falando, muito decoladas, estudaram, fizeram faculdade, pós, são mulheres inteligentes, falam sei lá quantas línguas, e estão num relacionamento que você olha assim e fala, cara, não estou entendendo nada. Mas por quê? Dependência emocional, carência afetiva. Dói muito romper aquilo. Dói muito. É uma dor que remete à dor de infância. É muito dolorido romper com aquilo. É mais fácil aguentar o maltratamento do que romper com aquilo. Muitas vezes o 2, ele se sente mais confortável tendo alguém do lado, mesmo que o tratamento seja ruim, do que em romper aquilo que está fazendo mal para ele. E é claro, gente, a gente não precisa assim de muita coisa para entender que é meio que esperado, né? Que uma pessoa que reprime as próprias necessidades, que adula o outro de forma compulsiva para conseguir a atenção do outro, para conseguir o amor do outro, sofra de carência afetiva e emocional, né? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte: sentimento de dó, de pena do parceiro. Sim, você, tipo 2, admite. Você morre de dó do seu parceiro. Você, tipo 2, que tá aí, não sabe se termina, se não termina, se continua, se não continua, você morre de dó dele, dela. Culturalmente falando, eu tenho mais seguidoras mulheres que se relacionam com homens, mas isso serve para todo mundo. Você morre de dó dele. Sabe por quê? O tipo 2, ele tem um sentimento de que o parceiro não vai conseguir sobreviver sem ele. O tipo 2, ele tem um sentimento de que se ele romper com o parceiro não vai conseguir levar o mesmo padrão de vida sem o tipo 2. E quando a gente fala de padrão de vida, a gente não está falando só de dinheiro não, tá, gente? Me entendam bem. A gente está falando de padrão de vida de tudo, inclusive de conquistar coisas. Porque você que é tipo 2... eu sei que se o seu parceiro falar para você que o sonho dele é ir para Marte, amanhã você já conseguiu o contato lá da NASA, você já pesquisou o que tem que fazer, você já está engajado no projeto do seu parceiro. Eu sei disso.
E você acredita firmemente que se você terminar com seu parceiro, ele não vai ter mais isso. Nesse sentido que eu falo de padrão de vida. Você acha que o seu parceiro não teria conseguido atingir um determinado nível se não fosse você do lado. E eu tenho uma coisa para te contar. Pode até ser verdade. Talvez seja mesmo. Como eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você esteja atrapalhando o seu parceiro. Talvez você acredita tanto que o seu parceiro precisa disso, daquilo outro, e o seu parceiro quer coisas completamente diferentes, ele só está fazendo para te agradar. E é interessante essa parte quando eu falo de sentimento de dó e de pena do parceiro, porque inclusive eu já falei isso com uma professora de Enneagrama, e ela meio que discordou de mim. Ela falou assim: Bárbara, eu não concordo que vocês, os dois, têm pena ou dó do parceiro, porque eu acho que, no fundo, a dificuldade do dois de romper relacionamento se resume a uma única coisa: a carência afetiva e dependência emocional. E todo o resto é acessório. Gente, eu até concordo que o que mais pega para um tipo 2 terminar o relacionamento é a carência afetiva, é a dependência emocional. Por isso que foi o primeiro tópico que eu trouxe. Mas a maior prova de que você, tipo 2, tem pena do seu parceiro é o seguinte: quem é tipo 2 aqui que está assistindo a live agora, ou vai assistir gravado depois, escreve aqui embaixo nos comentários, você que já se separou, você que já terminou um relacionamento. Você fez várias concessões, não já fez? Você fez. Cara, histórias e mais histórias. Quer ver um exemplo? Mulher tipo 2, com filhos, se separa do marido. Pelos filhos ela tem direito à casa. O que ela faz? Não, tadinho. Deixa ele ficar com a casa, sabe por quê? Eu me viro, eu sou forte, eu consigo outra. Você pagou sozinha pelo imóvel. O imóvel, né? Mas por lei o parceiro tem direito à metade. Tá bom. Tadinho, né? Porque sozinho ele não vai conseguir. Não vai, então tadinho, deixa ele ficar com metade. É ou não é? A gente morre de dó. O que será do meu parceiro sem mim? Seguindo aqui. A terceira demanda, a terceira armadilha que o tipo 2 cai muito é compreender de forma até excessiva o lado do parceiro, a ponto de esquecer que ele, tipo 2, está infeliz naquele relacionamento. Gente, vamos lá, o tipo 2, ele é um emocional. Qual característica comum dos emocionais? Característica comum dos emocionais é o seguinte: imagina uma sala lotada, cheia de pessoas, com os 9 perfis do Enneagrama. E de repente entra nessa sala alguém. Quem é emocional, seja 2, 3 ou 4, vai ligar sentimento com sentimento, coração com coração. Quantas e quantas vezes você que é tipo 2, só de olhar na cara de uma pessoa, falou: essa pessoa não tá bem. Ou ao contrário: nossa, essa pessoa tá radiante hoje, ela tá feliz. E o 3 e o 4, eles também vão fazer isso, tá? Culturalmente, a gente fala mais do 2. Se essa pessoa que entrou na sala não é uma pessoa importante para você, essa conexão vai durar um segundo e morre. Se for alguém importante para você, enquanto você não ir lá descobrir o que está acontecendo, por que a pessoa não está bem, ou o contrário, por que ela está tão radiante assim, você não sossega.
Porque você está sentindo o que ela está sentindo. E aí, imagina isso num relacionamento amoroso. Você que é 2, você está lá vivendo a sua vida. Na hora que você chega perto do seu parceiro, você sente o que ele está sentindo. Você sente os problemas do trabalho dele. Você sente os problemas financeiros dele. Você sente os problemas pessoais dele. Você sente os problemas de estudos dele. Você sente. E te dói, de verdade. Você, às vezes, começa a sofrer antes dele. Nem ele percebeu que está sofrendo, às vezes. E você começa a sofrer antes dele. E aí, isso é muito duro para você. Porque você pensa o seguinte, cara, essa pessoa, ela não tá bem, como que eu ainda venho e termino com ela? E aí entra de novo aquela demanda do tipo, nossa, mas ele tá passando, ou ela tá passando por um momento difícil, ele depende de mim, ela depende de mim, olha o momento que ele tá passando. E às vezes você começa a arrumar justificativa. Ah, é por isso que ele não tá me tratando bem, é por isso que ela não tá me tratando bem. Olha a fase horrível que essa pessoa tá passando. Quando essa fase passar, ele ou ela vai voltar a me tratar melhor. É por causa da fase que ele tá passando, da fase que ela tá passando. Só que eu tenho que te dar uma notícia. A vida não é um mar de rosas. Na vida vão acontecer coisas boas e coisas ruins. E se o seu parceiro não está sendo companheiro ou companheira no momento difícil, se você está lutando sozinho ou sozinha, eu tenho uma má notícia para te dar. Você não tem que esperar passar essa fase. Você tem que tomar uma decisão. Eu volto a falar o que eu falei no início da live. Relacionamento é amor e dor. Andam juntos, é concessão. A pergunta é, você está lutando sozinho? Você está lutando sozinha? Porque se você, como 2, sente o que o seu parceiro está sentindo, e por isso você começa a arrumar desculpas na sua cabeça, é por isso que ele está me tratando assim, é por isso que ela está me tratando assim, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Não é assim que relacionamento deveria funcionar. E eu vou te falar mais uma coisa. Você que é tipo 2, você se acha o rei da empatia, né? Eu sei. Você se acha. Você acha que esse movimento que você faz de compreender o seu parceiro é empatia pura. Só que não é. E eu vou te provar que não é. Porque você, tipo 2, vai gerar um boleto emocional para ele. Ah, Bárbara, como assim? Boleto emocional. Você vai cobrar dele. Mais cedo ou mais tarde. Você vai cobrar. Ah, mas naquela época que você estava passando por uma fase horrível, eu fui assim, eu fui assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu compreendi, não sei o quê. E isso não é empatia. A empatia, o amor incondicional, genuíno, você não cobra de volta. E aí é claro que a gente vai ver algumas diferenças dentro dos subtipos, né? Muitas vezes o 2, autopreservação, ele é mais de cobrar diretamente, né? Meus direitos, meus privilégios, mas a gente vai ver muito o 2 social e o 2 sexual fazendo isso também, essa cobrança, seja verbalizando ou de outras formas. Então, toma cuidado com essa empatia que você está sentindo pelo seu parceiro, a ponto de justificar comportamentos completamente inadequados da parte dele ou dela, por causa da fase que ele está passando, por causa do momento que ele está passando. Alguns tipos 2 relatam que o parceiro está sempre passando por um mau momento. Nunca é o momento de tomar uma decisão importante como essa, de terminar o relacionamento. O próximo motivo que eu trouxe de demanda e de armadilha que o tipo 2 cai, quando ele está pensando se ele termina um relacionamento amoroso ou não, eu coloquei ele aqui quase que por último, né? Eu trouxe 5,
Coloquei ele aqui em quarto. Mas é o meu preferido. Não, é sério, porque olha só. A gente falar de carência afetiva, de dependência emocional do tipo 2 é necessário. Muito necessário. Só que pessoalmente, eu gosto muito de falar o seguinte. Você, que é tipo 2, muitas vezes você não termina o seu relacionamento sabendo que deveria terminar conscientemente. Você sabe que deveria romper com aquele ciclo horroroso que você está vivendo. Mas você não termina, sabe por quê? Porque num mundo onde existem 8 bilhões de pessoas, é isso mesmo, gente? Se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas até onde eu sei, são 8 bilhões de pessoas. Num mundo onde existem 8 bilhões de pessoas, você acredita piamente que se você romper o seu relacionamento hoje, talvez você nunca mais encontre alguém como a pessoa que você está hoje. Talvez você nunca mais seja amado. Talvez você nunca mais encontre alguém melhor. 8 bilhões de pessoas no mundo. E aí, alguns tipos e subtipos vão me escutar falando isso e vão falar assim, engraçado, eu não sou tipo 2 e eu tô me vendo nisso aí que você falou. Sabe? Eu gosto muito de uma definição do instinto sexual dominante que fala o seguinte: o instinto sexual dominante, ele olha para a pessoa e a pessoa é uma gotinha do oceano, mas ele vê o oceano inteiro naquela gota. Instinto autopreservação dominante. Quantas e quantas decisões você ficou por anos pensando se você deveria tomar ou não? Por medo. Medo do novo, medo da mudança, pela necessidade da autopreservação daquela situação. Porque por pior que seja aquela situação que você se encontra, pelo menos aquela situação você já conhece. Não é nada que te desafie, não é nada que você vai ter que se adaptar de novo. Então você permanece ali naquela situação com medo do novo. Certo? Social dominante. Quantas e quantas vezes você que é social dominante, às vezes você nem presta muita atenção, na verdade, o que está acontecendo no seu relacionamento, porque a família é muito pequena, né? Só um parceiro é muito pouco. Você está tão focado no mundo, nos grupos lá fora, que é mais fácil, ainda mais para o 2 social, se matar de trabalhar para não ter que pensar naquilo, no relacionamento. Então, gente, é claro que... Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitos outros tipos e subtipos vão se ver nisso que eu estou falando agora. Mas para o 2 é sim uma questão. 8 bilhões de pessoas no mundo e você acredita que não vai conseguir nada mais além daquilo. E talvez você esteja me achando fria em falar isso. Nossa, Bárbara, para uma tipo 2, né? Você está sendo fria, você está falando de números. Eu tenho sentimento por aquela pessoa. E eu entendo que você tem sentimentos por aquela pessoa. E eu entendo o quão doloroso pode ser romper com aquela pessoa. Mas admite para mim, admite que você acredita que, cara, não tem mais ninguém no mundo, é aquela pessoa. Veio seguidora falar isso comigo no story. Veio seguidora falar, Bárbara, teve relacionamento que eu não rompi porque eu acreditava que eu não conseguiria nada melhor do que aquilo. Por isso que eu falo que às vezes quem é tipo 2 se acha o rei da empatia, mas não é. Olha o egoísmo por trás dessa frase. Percebem? E eu preciso te lembrar uma coisa.
Você lembra do seu primeiro namorado? Da sua primeira namorada? Você lembra do nome dele, dela? Você se lembra do que você sentiu quando o relacionamento terminou? Você quase morreu, chorou horrores, trancado no quarto, foi de boa. Por um momento você achou que nunca mais ia conseguir ninguém. E aí você arrumou o seu segundo namorado, sua segunda namorada. Foi melhor ou foi pior? Depois vocês terminaram de novo? Vocês terminaram de novo, não. Depois, no seu segundo relacionamento, seu segundo namoro. Você terminou? Como foi esse término? Você sofreu? Mas você tá aqui vivo hoje? Tá aqui viva hoje, criatura? Talvez num relacionamento que você considera que é até melhor do que o que você estava antes. Cara, eu gosto de trazer esse exemplo porque a gente até esquece que sofreu por aquela pessoa. Porque a vida continua. Porque a vida é assim. Então, toda vez que você se pegar pensando que não consegue mais nada além daquele relacionamento, se lembra de tudo que você já passou. Se lembra que você está aqui hoje, vivo, viva. E que sua vida, em teoria, não acaba amanhã. E você ainda pode tomar muitas decisões que vão trazer medo, sim. Porque o novo traz medo. Mas podem ser as melhores decisões que você vai tomar na sua vida. E por último, eu trouxe uma armadilha que o tipo 2 ele pode cair, que é o seguinte. Tipo 2 acredita muito no poder de transformar o seu parceiro e o seu relacionamento. E eu não tô aqui para duvidar não, tá? Eu sei, eu sou tipo 2. Eu sei do poder que a gente tem de ir no céu e voltar para transformar pessoas, transformar relacionamentos. Só que aí eu queria trazer aqui uma reflexão. Nesse ponto aqui eu preciso trazer uma reflexão. Você que é tipo 2, que está me escutando agora, o que é a nossa fixação emocional, o nosso pecado capital, o orgulho? Sabe por que eu gosto de perguntar isso? Porque tem muito tipo 2 que quando você pergunta o que você entende que é o orgulho, eles costumam trazer aquela respostinha padrão. Orgulho é quando o tipo 2 não percebe as próprias necessidades, acha que não precisa de nada e que os outros é que precisam dele e por isso fica fazendo muito pelos outros e não faz para si. Ok, não tá errado não. Só que eu queria trazer uma definição um pouquinho mais pesada, principalmente para você que é cristão. Orgulho é quando o tipo 2 acorda todos os dias e inconscientemente, porque ele não faz isso consciente, inconscientemente ele fala assim: Deus, calma, acordei. Acordei, calma, relaxa. O que você não estiver conseguindo dar conta, eu dou. Sabe, aquilo que você não está conseguindo fazer, que você está muito atarefado, eu faço. Cara, isso é pesado, tá? Isso é muito pesado. E me dói falar isso. Não é com alegria que eu trago essa definição de orgulho para vocês. Mas é isso. É isso. Cara, em tudo na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, em tudo.
é aquela sensação de que se você não estiver perto, se você não colocar a mão, não fica bom, não sai, que as pessoas dependem de você. E aí, isso inclui o quê? O seu relacionamento amoroso, tá? E você se acha muito superpoderoso, muito superpoderosa, capaz de mudar a realidade do seu relacionamento. Porque o tipo 2, gente, ele tem uma coisa. O tipo 2, ele é muito sedutor. E quando a gente fala de sedução, a gente está falando dos 3 subtipos, autopreservação social e sexual. E quando a gente fala de sedução, a gente não está falando daquela sedução sexy, né? A gente está falando de uma sedução onde o tipo 2, ele acredita piamente que ele consegue conquistar, seja profissionalmente, seja amorosamente, seja como amigo. O tipo 2, ele acredita piamente que ele consegue conquistar qualquer pessoa. E que se ele ainda não conquistou aquela pessoa, é porque ele ainda não entendeu como aquela pessoa funciona. E eu diria mais, alguns tipos 2 são atraídos pelo desafio. Sabe quando o tipo 2 vira e fala assim, sabe aquele cliente que ninguém conseguia? Eu consegui. Sabe aquele rapaz da escola que ninguém conseguia namorar? Eu consegui. Sabe aquele relacionamento que até então estava uma porcaria? Eu consegui mudar. E isso é muito sério. Porque muitas vezes você não vai conseguir mudar isso porque não depende só de você. Eu trabalho com Eneagrama. Eu vejo mudanças toda semana. Toda semana eu vejo pessoas mudando e melhorando através do Eneagrama. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Todas essas pessoas que mudaram, elas têm uma coisa em comum. Elas quiseram mudar. Partiu delas. Então, muitas vezes, você aí, tipo 2, acredita piamente que você consegue mudar o seu relacionamento e você está só se machucando. Está lutando por uma causa perdida. Me entendam bem, gente. O tipo 2, numa faixa saudável, ele é o que melhor entende o funcionamento dos relacionamentos amorosos. E isso é lindo. Só que isso inclui, muitas vezes, você colocar na balança se aquele relacionamento vale a pena ou não. Se você está feliz naquele relacionamento. Gente, para finalizar, quando eu estava me preparando para essa live e durante alguns momentos aqui da própria live, eu pensei assim, caramba, eu tô sendo dura, né? Eu tô sendo muito dura e talvez quem esteja me assistindo pode estar pensando que eu sou a militante do se não tá bom, termina. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Sabe por quê? Esses dias mesmo, uma amiga minha, casada, com filhos, veio desabafar sobre o relacionamento dela. E a minha opinião é, cara, luta. Luta. Tenho certeza que você vai ser a melhor pessoa para analisar o seu relacionamento e chegar à conclusão se vale a pena lutar ou não. Sabe por quê, gente? Tem gente bacana no mundo. Talvez o relacionamento que você tá hoje, você tá aí pensando, termino, não termino, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo aquilo outro. E o seu parceiro, a sua parceira, é uma pessoa bacana. Talvez estejam acontecendo coisas, e aí o Eneagrama ele traz isso, como que o outro funciona, que com muito amor e com muita empatia,
vocês conseguem resolver sim. Eu já falei isso antes, numa outra live, e vou repetir. Divórcio é uma tragédia, principalmente quando envolve criança. É uma tragédia. Só que eu preciso também que você, como dois, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. E se questione, baseado nesses tópicos que eu trouxe aqui para vocês hoje, qual que é a melhor decisão a ser tomada, se vale a pena lutar por esse relacionamento ou não. E eu tenho certeza que você que é tipo 2 concorda com todos os tópicos que eu trouxe aqui hoje. Carência afetiva, carência emocional, sentimento de pena, de dó do parceiro. Eu já tive seguidora vindo me falar que não terminou o relacionamento porque na cabeça dela ela visualiza o seguinte: cara, se eu terminar com esse cara hoje, amanhã ele tá na calçada pedindo esmola, morrendo de fome. É esse tipo de coisa que passa na cabeça do tipo 2, preso no ego. Compreender de forma excessiva o lado do parceiro, a ponto de esquecer se, poxa, eu tô feliz, não tô. Acreditar que se você romper com esse relacionamento, você nunca mais vai encontrar alguém melhor. E o sentimento de que eu sou a pessoa mais superpoderosa do mundo e eu posso transformar essa pessoa, esse relacionamento aqui na hora que eu quiser. Pessoal, eu vou encerrando a live. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu estava muito ansiosa para trazer esse conteúdo para vocês. Só que é isso. Eu não tenho muito mais o que falar. É isso. Eu, como tipo 2, passei por tudo isso. Eu sei o que vocês sentem. Não é uma pessoa de fora analisando de forma fria. É uma pessoa que passou por tudo isso e que precisou, através de alguns exercícios, de algumas atividades, olhar com frieza por tudo que eu estava passando para chegar à conclusão de que não valia a pena continuar com o relacionamento em que eu estava. Sintam-se livres, tenham a liberdade de comentar aqui embaixo, de me mandar direct, de vir conversar comigo. Eu sei que é o tipo de assunto que a gente que é tipo 2 não gosta de expor publicamente. E é isso. Um beijo para vocês e me encontro à disposição.